O impulso inicial para escrever o segundo volume da trilogia foi um desejo de transfigurar em literatura a história do lugar onde eu cresci, de transformar em espaço literário as paisagens que me eram tão caras por tê-las diante dos olhos e me encantando todos os dias, por reconhecer a importância daquelas terras e daquela gente, transitando pelas estradas, passando pelas casas e atravessando os campos nas andanças do dia a dia. Eu queria descobrir qual era a origem de Max Bruns. E um dia, num piquenique com a escola Manuel Alcides Cunha, fiquei conhecendo o antigo casarão da família Bastos, morada e sede da fazenda de Edomênio Bastos e Antonieta de Sá Bastos, pais do senhor José Bastos, velho e conhecido bodegueiro que tinha venda de frente para a escola. Provavelmente, o casarão, hoje em ruínas, fora a primeira casa de importância do lugar, e as terras da antiga fazenda, ao que me consta, estendiam-se até a divisa da colônia dos Haas. Hoje, a grande estância encontra-se desmembrada em lotes de terra que constituíam as propriedades dos pequenos agricultores que vivem da agricultura familiar. Vêem-se os traçados das cercas dividindo as propriedades e os campos cheios de gado e as lavouras cobertas de fumo ou milho. Outro motivo foi a vontade de saber a saga de meus próprios antepassados, os imigrantes alemães que se estabeleceram na colônia dos Haas, terra onde minha mãe se criou, terra de meus avós e de meus tios, que costumava visitar quando criança com meus pais e irmãos, e que ainda visito sempre que posso. O tempo apagou muito da memória da fundação, dos acontecimentos e dos feitos dos antigos patriarcas da colônia. Por falta de registro, as histórias e os causos contados oralmente por nossos avós vão se perdendo com a morte dos velhos moradores. E as gerações atuais acabam sem saber como tudo começou ou como as coisas aconteceram nos primórdios da colonização. Apenas sabem do que vivem e do que experienciam. Apenas conhecem a colônia no estado que a veem hoje em dia. O modo de vida antigo vai se perdendo. Tradições e costumes vão sendo esquecidos e substituídos por novos modos de viver e agir. Muitos dos casarões antigos já foram demolidos. Porém, infelizmente, alguns dos casarões de pedra ainda se conservam. A fim de marcar a história do lugar, de conservar alguns fragmentos da memória de seus antepassados e de testemunhar um pouco dos fatos, dos acontecimentos pregressos, das condições de vida, dos feitos daquela brava gente que teve a missão de abrir picadas, superar as dificuldades da falta de recursos para domesticar a natureza rude dos matos e cerros e trabalhar para construir um espaço habitável, uma civilização nova e tornar realidade o projeto da imigração. O segundo volume da trilogia se intitula A Colônia, a Estância e a Solidão. Essa história ocorre nos anos que se seguem a 1850 e se situa num período em que o território rio-grandense, pelo menos no que diz respeito às grandes extensões de campo, já se encontra largamente povoado. A sociedade encontra seu princípio de organização em torno das estâncias, que semeiam o espaço da então província de São Pedro. Aos poucos, a província recupera-se da devastação econômica e moral deixada pela Revolução Farroupilha, que alguns anos antes levantara os estancieiros e militares gaúchos nas disputas contra o poder imperial. Lembremos que o país vive seu período monárquico, sob o cetro do imperador Dom Pedro II. Para variar um pouco o cenário dos grandes latifúndios movimentados por bandos de peões na lida campeira, a partir de 1849, reativa-se a imigração alemã para o Rio Grande do Sul, de modo que os primeiros colonos começam a chegar a Santa Cruz. São criadas novas colônias nas regiões de Cerro e na borda da Serra Geral. Aquelas regiões ainda não ocupadas pelas estâncias, pela dificuldade de acesso. De início, as famílias de imigrante recebem lotes coloniais e passam a desenvolver a agricultura familiar em pequenas propriedades. Muitos colonos trazem consigo outra profissão. São ferreiros, sapateiros,
celeiros, marceneiros, carpinteiros, moleiros, construtores, alfaiates, tecelões. De sorte que com esses ofícios principiam a desenvolver a manufatura nas colônias, além da agricultura familiar. Também trouxeram consigo uma língua diferente, muitas superstições, visões de mundo, modos de vida e formas de pensar diversas, que aos poucos vão se mesclando com a cultura local, ligada à vida e aos costumes dos fazendeiros e dos peões já estabelecidos nesta terra. Neste romance, o coronel Domingos Monteiro Bastos, proprietário da estância do Itacolomi, toca as atividades e os negócios nesta estância, que fora fundada por seus antepassados, o tropeiro Pedro Monteiro Bastos e sua esposa, Dona Maria Letícia de Borba Monteiro Bastos. O coronel ocupa também a função de subprefeito e escrivão do distrito, e cabe a ele a manutenção da ordem na região. Sua esposa, Dona Maria Antonieta de Sá Bastos, é uma matrona refinada, dedicada à educação dos filhos e à administração dos serviços do casarão e dos gêneros necessários ao provimento doméstico da família senhorial. O casal tem 3 filhos, José Honorato, João Vitalino e Mariana. José Honorato, o primogênito, possui um caráter calmo e ponderado, aprecia os estudos e as atividades do pensamento quando dispõe de tempo. Dado a idealismos, e busca compreender as coisas antes de emitir qualquer juízo. É noivo de Alice, ao lado de quem se sente deveras feliz. João Vitalino, por sua vez, é um jovem prático e enérgico, que prefere a ação ao pensamento. Seus interesses são de ordem material e financeira, e todos o reconhecem por seu tino para os negócios. Não costuma levar-se pelos sentimentos como o irmão. Antes, prefere divertir-se com os encontros eventuais e paixões passageiras. Apesar de seu jeito libertino e desapegado, João Vitalino não está livre das armadilhas do coração. Mariana, por sua vez, fora criada para conhecer o seu papel e cumprir o seu dever de moça da alta sociedade, filha de família da nobreza rural de Rio Pardo, e sabia, portanto, que o que lhe esperava era casar-se um dia com o filho de algum estancieiro abastado que seu pai decidisse para si. Estava ciente dessa condição e aceitava resignada seu destino. No entanto, havia momentos em que seu coração despertava e parecia exigir o direito de escolher o próprio destino. Desde pequena, Mariana encantava-se com o formato dos cerros nos limites da fazenda e indagava seu pai sobre as luzes que via brilhar feito vagalumes ao longo daquelas encostas nas noites de verão. Desde cedo, seus olhos a atraíam para a colônia dos alemães, como se lá houvesse algum mistério desde sempre ligado à sua vida. O Sr. Antônio e a Dona Maria Bayerle vivem na colônia. Como a maioria dos colonos, eles têm uma família numerosa. Os mais velhos já são moças e rapazes crescidos. Isolda já casada. Rudolf, Raimund, Lorelei, Erhard e Ivone. Os menores são Valkyr, Arnild, Hannelore e Inhedore. Desde os tempos de escola, Erhard guarda sua paixão por Catarina, uma das filhas do Sr. Dietrich e da Sra. Hilda Haas. Numa manhã de inverno, trabalhando na pedreira com o pai e os irmãos, Erhard ouve vozes e gargalhadas e avista Catarina e suas irmãs brincando no campo com os irmãos menores. A antiga paixão se renova em seu peito e quiçá alguma esperança. Encontrando-se nas festas da colônia, Erhard e Catarina começam a namorar. Um amor muito forte cresce entre eles e tudo indica que os jovens terão um futuro promissor. Lorelei, apaixonada há tempo por Georg Papen, abandona suas esperanças sabendo que ele está afim de Catarina. Preterido por Catarina, que prefere Erhard, Georg aproxima-se de Lorelei. Em pouco tempo, começam a namorar, casam-se e têm uma vida próspera, apesar das marcas deixadas de sua antiga paixão a assombrarem vez por outra os sentimentos de Georg.
Com a saída de Lorelei, Ivone assume mais responsabilidades, ajudando a mãe nos afazeres domésticos e cuidando dos irmãos pequenos. Raymond é um jovem brincalhão e alegre. No entanto, vive o drama de um amor incontrolável por sua prima Clarice, filha do Sr. Germano, irmão do Sr. Antônio e de Dona Birgitta Bailey. Embora a prima corresponda aos seus sentimentos, ambos sabem que suas famílias jamais permitirão que fiquem juntos devido aos seus laços de sangue, e padecem com tal impossibilidade. Mesmo assim, os jovens dão um jeito de encontrarem-se às escondidas. Quando Raymond descobre que Clarice está grávida, os jovens planejam fugirem juntos da colônia, ao passo que a mãe da moça pretende levá-la a uma curandeira a fim de que a moça aborte antes que seu pai fique sabendo de sua situação. No entanto, Raymond e Clarice encontram duros percalços a barrar suas tentativas de escaparem para um lugar onde possam finalmente viver o seu amor. Rudolf é um rapaz calmo, ponderado e responsável. No papel de irmão mais velho, em casa, procura cuidar dos demais e dar o exemplo. Entretanto, por trás do jeito tranquilo, Rudolf carrega uma dor. A dor de ter perdido as oportunidades de realizar o seu amor com a moça que amava e que sabia também gostava dele, mas cansara de esperar por sua iniciativa. Erhard e Catarina ficam noivos, e quando ele começa a pensar em seu casamento, percebe que não haveria espaço suficiente para começarem a vida nas terras de seu pai. Então, resolve pôr em prática uma ideia que há tempo o persegue: empregar-se na fazenda. Quando Erhard revela a Catarina seu plano de trabalhar na estância do Tecolomi, sua noiva não reage bem. Pede que não vá, alegando que se ele for para a fazenda, vai acabar se afastando dela. Erhard argumenta, tentando convencer Catarina das vantagens dessa oportunidade. Porém, um estranhamento se instala entre os dois. Eles passam a desacertar-se e percebem que o seu amor não é mais como antes. Ao apresentar-se na estância, os olhos de Erhard cruzam com o olhar de Mariana, e aos poucos ele se dá conta de que uma atração forte o puxa sempre para a filha do patrão, que também simpatiza com ele. Ao mesmo tempo que precisa lutar para controlar o desejo de procurar Mariana, Erhard sente-se perdido e deslocado na fazenda devido à inexorável ausência de Catarina. Erhard se adapta ao trabalho na fazenda, mas está ciente de que não pertence àquela realidade. Então, pretende trabalhar até poder casar-se e adquirir o seu pedaço de chão na colônia. Porém, ao voltar à colônia de visita, sente-se desenraizado, como se também já não fizesse mais parte daquela vida, como se não mais se reconhecesse em seu chão nativo. É na estrada, entre a colônia e a estância, que Erhard encontra algum alento, refletindo ao compasso da andadura e confessando aos campos e aos caminhos as dores da distância, como se a estrada entendesse a sua solidão. Com a chegada de Erhard, o coronel Domingos Bastos resolve começar um ciclo de negócios com os colonos. Acompanhando seu pai em suas andanças de comércio, João Vitalino se engraça com uma alemoinha da colônia e, pela primeira vez, sente seu coração enredado seriamente. Apesar das tentativas de José Honorato de alertá-lo para os problemas de sua relação, João Vitalino teima em seguir adiante com o seu envolvimento. Mariana está prometida para Tomás, filho de um fazendeiro de Santo Amaro, e sabe que seu casamento deverá acontecer em breve. Mesmo ciente de que uma relação entre eles seria impossível e mesmo perigosa, Mariana sente seu amor por Erhard crescer em seu peito e precisa lutar para controlar os impulsos de entregar-se a esse amor e manter-se firme em seus princípios e fiel ao seu dever de filha de um respeitado membro da aristocracia rural de Rio Pardo. Para terem uma ideia, apresento um pequeno trecho do romance. Naquele dia, Erhard despertou com as batidas do pai e dos irmãos a entalhar pedras e falquejar o madeirame para a construção da varanda. Amanhecia, e ele acordara de sonhos pesados,
Seu corpo amolecido afundava no colchão de palha, o rosto pendido sobre o travesseiro de pena. Olhou para o forno, tentando fixar o olhar nas frestas das tábuas, esperando a lucidez voltar aos poucos aos seus sentidos. Nem percebera quando seus irmãos levantaram. A escuridão do quarto parecia querer devolvê-lo ao sono, convidando-o a ceder ao peso das pálpebras e abandonar-se ao esquecimento do adormecer. Passou por um cochilo, vencido pela força da calma que a mornidão e o escuro do quarto traziam. As paredes grossas da casa tornavam difusos os limites com o mundo exterior, de modo que os barulhos de fora misturavam-se abafados aos sons que ouvia no pairar de seus sonhos. Então fez-se um longo silêncio, e o barulho das pancadas das ferramentas na madeira recomeçou, ecoando de dentro do mato e lançando um gemido abafado por cima da casa. Distantes podiam-se ouvir os sons compassados da picareta cortando os blocos de pedra e do machado cravando-se nos troncos das velhas árvores, jogando lascas para cima e formando o talho que traria o lenho ao chão. Aos poucos, grandes cedros, louros e ipês iam sendo derrubados, fornecendo a madeira para as construções e a lenha para os fogões. Raimund já trabalhava na pedreira. Rudolf já estava com o pai no local da derrubada, acima da pedreira no pé do cerro. Erhard levantou, esfregando os olhos, e lavou o rosto, enchendo as mãos na água da bacia. Tomou largos goles da caneca que pegara junto à talha de barro. Sobre a mesa, encontrou o balde com leite cru, morninho, recém-tirado do teto da vaca. Despejou um tanto na caneca e bebeu em 2 goles longos, pensando sobre por que toda a comida é tão boa quando está fresquinha. Passou as costas da mão sobre a boca e caminhou para a varanda. Chamou o cavalo, que, reconhecendo o dono, aproximou-se da porteira, enfrenou-o, colocou o xergão sobre o lombo, montou e alinhou em direção ao trilho da pedreira. Na rua, o sereno, o ar gelado e úmido judiando as mãos e o rosto, mostrava que houvera geada. Com pouca roupa, Erhard sentia vontade de voltar para dentro de casa, fazer o fogo e sentar-se junto ao fogão. Mas teria muitas pedras para cortar e emparelhar com Raimund enquanto seu Antônio e Rudolf preparavam esteios e caibros. Sabia que o trabalho era árduo e pesado. Não podia deixar tudo por conta do pai e dos irmãos. Logo começaria a forcejar. O movimento da picareta e o peso das pedras por carregar lhe aqueceriam o corpo e trariam alívio às mãos entanguidas. Era aí que ele calejava, devendo mostrar-se homem a cada dia ao encarar as dificuldades que lhe eram reservadas. Não podia mais refugiar-se como as crianças no abrigo da casa ou esquentar-se brincando de pegar. Cada vez mais percebia que o sustento da família dependia também da força de seus braços, e carregava como podia o fardo desse compromisso. Cada vez mais entendia que muito cedo se começa a perder a inocência, precisando enrijecer o corpo e o espírito numa casca muito grossa para aguentar os repuxos da vida, seja pelos tropeços nas pedras dos caminhos, seja pelos arranhões nas tranqueiras. E assim adentrou o mato, ouvindo o picar dos paus e das pedras que soava como o tocar de um órgão, ecoando nos paredões de cerro e indo perder-se na distância do vale.